O cliente pagaria para falar com você? Essa é uma pergunta que o Neil Rackham, criador do Spin Selling, faz o tempo inteiro e faz com que todo mundo pare para pensar. E se o cliente não está respondendo mensagens tuas, se ele demora para responder, se você sente que não está valorizando a tua opinião, a resposta já está dada. Ele não só não está pagando para falar com você, como às vezes está até evitando falar com você. Vamos ver como construir autoridade e melhorar isso? Vem comigo. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Gandoloro, hoje no Quantum Cast falando sobre construção de autoridade. Quando a gente pensa em autoridade, geralmente pensa uma figura, né? Tipo um delegado, um juiz, um político importante, etc. Mas a verdade é que a gente pode construir autoridade no dia a dia. Um médico, um especialista, um advogado tem autoridade. A autoridade transmite segurança, né? Então, quando você é pai, quando você é mãe, você sabe o conceito de autoridade, como funciona para as crianças, para os adolescentes, como dentro da família essa estrutura é importante e como no processo comercial isso acaba transbordando para você fazer recomendações com mais segurança, mas principalmente o cliente ou a cliente receber essas recomendações, primeiro, né? Só de receber já é importante, mas segundo, receber também aberto a tua opinião, e também com segurança de que a tua recomendação vem bem embasada e que você tem as melhores intenções de ajudar este cliente ou esta cliente. Então, num mundo onde tem cada vez mais ruído, os clientes estão sendo bombardeados com cada vez mais informações, né, oportunidades, você tem concorrentes aparecendo todo dia, guerra de preços, gente tentando se posicionar e diferenciar de formas diferentes, o cliente muitas vezes está confuso. A gente gravou um vídeo sobre isso outro dia, falando do Jolt, né, de como fazer com que a venda desempaque. E uma das coisas importantes para entender nesse processo é que está acontecendo na sociedade, mas no mundo inteiro. Tem cada vez mais opções, as pessoas estão cada vez mais confusas, e muitas vezes o que está acontecendo é o protelar, é o procrastinar, é o jogar para a frente uma decisão. Então, a não decisão hoje é um dos nossos maiores inimigos. E você construir autoridade para falar com prospects e com clientes sobre essa questão de dizer vamos evoluir, vamos avançar, é muito importante. Para facilitar, eu criei uma listinha de 5 Cs, que é muito fácil de seguir. Eu gosto dos Cs porque uma vez um aluno meu falou que quando assistia a cursos meus, ele estava indo tomar vitamina C, que é C de candeloro, né? Como o Caetano também é com C, então a gente acaba brincando sempre que a gente é a vitamina C das vendas. Hoje, então, nós vamos falar sobre 5 Cs da construção da autoridade. O primeiro C é o C da clareza. Vamos, né, voltar lá no começo que eu disse que o mundo está confuso. Você deve estar sentindo isso também. Você vai comprar qualquer coisa, você para na frente do supermercado comprar, sei lá, azeite de oliva. E aí você tem 18 opções. Aí você vai comprar, sei lá, cereais para comer no café da manhã. Tem 35 opções, com glúten, sem glúten, vegana, orgânica, com pasta de uva, sem pasta de uva, com milho, com soja, com não sei o que, sabe? Tipo, tudo que você puder imaginar. Se você tem uma marca preferida, a tendência de você recomprar esta marca de novo só por comodidade é altíssima. Por quê? Porque você vê todas aquelas outras opções, fica em dúvida. Tem gente que até gosta de experimentar uma ou outra, mas geralmente aquela marca referência é a principal. Se você é a marca referência, você tem que estar muito alerta em relação a isso, porque você tem que reforçar esse relacionamento. Por outro lado, se você não é a marca, você vê que é cada vez mais difícil você entrar. Então, quando a gente fala do primeiro C, que é de clareza, o que eu estou querendo fazer? Com que o cliente tenha mais clareza ao conversar comigo. Isso é uma das coisas mais importantes que você tem que entender. Você não está ali só para vender, você está ali para dar claridade, para trazer luz para o cliente que muitas vezes está perdido e diz, não sei qual opção. Então, primeira coisa que você tem que parar para se perguntar, quando o cliente conversa comigo, ele está saindo mais confuso ou ele está saindo com mais claridade? E é uma coisa que você, inclusive, pode pedir feedback para os seus clientes. Tá mais claro para você? Ou tá certo? Ou confundiu mais? Por que isso? Você tem que ter também mais claridade sobre o cliente. Eu entendi melhor o perfil, eu entendi melhor as necessidades, as oportunidades, eu entendi melhor o histórico desse cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele quer ser atendido, qual que é o canal preferido de conversa. Muita gente, por exemplo, reclama que o cliente depois não responde no WhatsApp, mas nunca ninguém perguntou para o cliente se quer receber o WhatsApp. Então, porque isso é claridade também. Então, quando você trabalha a clareza, você vai começar a jornada dessa construção da autoridade
com um propósito, de novo, claro, vou ser redundante, mas acho que, né, a clareza faz com que o teu propósito esteja claro. Vou ajudar este cliente, ele vai perceber em mim a solução, e não é só no produto ou no serviço, não é na tua proposta de valor, é em você, a confiança em você. Ele tem que olhar para você e dizer, esta pessoa me ajuda a pensar, essa pessoa me ajuda a organizar o caos. Eu tenho dito que vendedores e vendedoras são organizadores de caos, é isso que você tem que ser, certo? E transmitir isso com clareza. E lembre que clareza, na verdade, é percepção. Então, a forma como você organiza as suas ideias pode funcionar para alguns clientes ou por outros, mas você tem que ter quase que um repertório e começar a entender, e aqui vai muito do nosso estilo pessoal, mas também, né, do público que a gente está trabalhando, de como que eu vou conectar informações. Como que eu vou transmitir isso? Trabalhe o tempo inteiro para lapidar. Lembre do essencialismo, do minimalismo, de que quanto menos você fala, daqui a pouco eu vou falar sobre a escuta, mas muitas vezes, quanto mais direto, mais objetivo você é, melhor o feedback vai ser, porque você está diminuindo a confusão. Outra coisa, muitas vezes o cliente tem muitas opções. Algumas ele vai falar para você e outras não vai falar de você. Inclusive, quando ele está comprando de você, ainda assim ele tem opções para comprar de você. Então, imagine de todo um mundo. E é uma opção, às vezes, não fazer nada. Então, o pessoal do Jolt fala muito sobre isso. A não decisão, certo? Como inimigo. Eu preciso começar a ajudar o cliente a eliminar opções. Porque, às vezes, a gente acha que está transmitindo autoridade, construindo autoridade, estou dando clareza para o cliente, mostrando mais opções. Isso parece que eu sei o que eu estou falando, eu mostro nossos produtos ou serviços, mas se o cliente já está confuso e eu começo a dar mais opções para o cliente, eu, na verdade, estou complicando ainda mais. Isso diminui a tua autoridade. Uma autoridade de verdade vai chegar e vai dizer para você, olhe, pelo que você me falou, o recomendado é isto. É isto que eu estou recomendando para você. Baseado na minha expertise, baseado na minha experiência, é uma postura diferente. Então, note como você está eliminando ruído. Você está organizando o caos, está eliminando o ruído. Outra coisa, você às vezes tem dilemas. O cliente tem dilema. Faço ou não faço? Ou está passando por uma situação. Eu gosto de dar um nome a isso. Eu gosto de trazer e dizer, vem cá, vamos colocar uma lupa, vamos colocar isso aqui no microscópio. Me fale mais sobre esta ansiedade, esse teu medo, ou pode ser uma aspiração, alguma coisa que eu quero. Que nome você daria para isso? Como você chamaria isso? Isso é muito legal porque cria o que a gente chama de meta-experiência. Primeiro, nenhum outro vendedor ou vendedora ajudou o cliente a tornar isso aqui tão tangível, tão visível. Na hora que eu dou um nome para alguma coisa, eu estou claramente na cabeça do cliente criando uma história, certo? Tipo, ele está vendo aquilo. Para fazer esse processo, ele tem que ver antes de ter acontecido. E eu quero ajudá-lo nesse processo. Note que a compra nem aconteceu, nem falamos às vezes de produto ou serviço, mas eu já estou ajudando a definir o sucesso ou a evitar um possível fracasso, porque o medo, né, a ansiedade de que talvez alguma coisa de errada não funcione, é muito poderoso no ser humano. Então, eu também tenho que trabalhar isso. Que nome que eu dou? Eu adoro trabalhar isso. Saem coisas muito criativas. E note que é o cliente que dá esse nome. Na hora que ele ou ela dá ao cliente, ele se apossou desse processo. E mesmo que depois você saia da conversa e ele tenha que conversar com mais alguém ou tomar uma decisão, parar para pensar, aquilo ainda está na cabeça. E última coisa, eu tenho gostado cada vez mais de metáforas, de analogias, de parábolas, certo? Então, um dos motivos pelos quais eu acho que a Bíblia é tão poderosa é justamente por causa disso, por causa das metáforas e das parábolas. Quando você faz uma analogia, isso é mais ou menos como X, isso é mais ou menos como Y. Quando eu conto uma história, tem um amigo meu que chama Cláudio Diogo, já fez, inclusive, podcast com o Marcelo e comigo lá na Venda Mais, e ele tem um projeto de story selling, né? Mas você aprender a contar histórias curtas, rápidas, objetivas, de dizer eu já vi isso acontecer, ou eu tenho uma experiência de uma coisa que foi parecida, ou deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo, fazer com que o cliente compartilhe uma história também, porque, de novo, clareza não acontece só com você falando. Você vai ver que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente acha que construir autoridade exige que você fale mais. É o contrário, você fale menos e ouça mais. Ouvir constrói mais claridade do que falar e constrói ainda mais autoridade. Então, se você conseguir extrair do cliente as suas histórias, você também vai ter mais clareza e o próprio cliente, ao falar, começa a organizar suas ideias, começa a organizar o caos e começa a ter mais clareza. Então, se você consegue transmitir para o cliente clareza, lembre disso, tá? E você consegue fazer com que ele ou ela organize seu caos, elimine ruído, elimine opções e comece a ter mais segurança da decisão, você já deu o primeiro passo importante na construção da autoridade, que é clareza.
Vou falar do segundo, que é credibilidade. Não existe autoridade real, de verdade, sem credibilidade. Credibilidade tem a ver de acreditar, né? A palavra por trás de credibilidade é eu acredito em você, eu acredito no que você está falando. Tem até um trabalho que eu faço, quando eu vou fazer, por exemplo, um workshop com equipes de vendas, eu digo quais são coisas que diminuem a nossa credibilidade, que fazem com que o cliente nos perceba como menos crível, tá? Então, nossa credibilidade está caindo, ele acredita menos do que a gente. E aí começa a falar coisas que não deveria ter falado, o jeito que você se veste, se você, o jeito que você escreve algumas coisas, se você chega atrasado, se você promete e não cumpre, quer dizer, são coisas básicas. A credibilidade não é super complicada de construir, mas ela é muito fácil de desmontar. Tá? Então, aqui, reforçando algumas coisas que eu já falei, mas agora especificamente de credibilidade. Você aumenta muito a tua credibilidade quando você ouve o que o cliente está falando, escuta com atenção o que o cliente está falando e, às vezes, por exemplo, repete para confirmar. Eu adoro isso, são perguntas de confirmação e é mais ou menos assim. Pausa, né? Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, pelo que entendi do que você está me dizendo, X, Y, Z, é isso. Veja como só este fato, para mim, é muito bom, certo? Porque eu, na minha cabeça, já começo a dizer, eu entendi corretamente, mas o cliente está sentindo uma credibilidade muito grande, porque você está pegando as palavras dele e está repetindo e está transmitindo isso com segurança. É isso mesmo? Veja que eu também estou trabalhando a questão da clareza anterior. Pode ser que o cliente me diga, não, não é isso. Eu digo, mas eu repeti exatamente o que, né? Na minha cabeça eu estou pensando, eu falei exatamente a mesma coisa que ele ou ela falou. Como que isso aconteceu? É porque ele ainda está confuso. Então, por favor, ainda bem então que, né, que a gente está falando sobre isso. Você pode me explicar? Me explique de um jeito diferente. Né? Ou, né, me conte uma história, me mostre como isso acontece na prática. Eu vou aprofundando. Note como eu estou conduzindo a conversa com perguntas e estou ouvindo. Tem um estudo da Gong.io que mostra que high performers, então, né, a alta performance, geralmente falam 40% do tempo e ouvem 60% do tempo. Os bottom performers, que são o pessoal de baixa performance, faz exatamente o contrário, e faz, inclusive, de maneira até pior, porque fala 70% do tempo e ouve 30% do tempo. Tá errado. Lembre, você não constrói autoridade falando, você constrói autoridade fazendo perguntas e ouvindo. Segunda coisa, existem vários tipos de pergunta. Eu já falei disso em momentos anteriores, o pessoal até pediu para eu fazer, está na lista de possíveis Quantum Cast que eu vou gravar, mas existem tipos de pergunta. Pergunta aberta, pergunta fechada, pergunta de direcionamento, pergunta de fechamento, pergunta de confirmação. Quer dizer, eu posso ter um repertório de perguntas, mas se você vai trabalhar como detetive para fazer com que o cliente entenda o que ele ou ela precisa. Você também precisa saber isso, mas muitas vezes o cliente não sabe. Então, eu estou ajudando aqui, estou colocando meu chapeuzinho de Sherlock Holmes e estou indo atrás da verdade. Estou tentando descobrir o que é de verdade que precisamos aqui. Quando eu trabalho com comitês, isso é mais importante ainda, porque tem, né, um conjunto de opiniões que eu tenho que descobrir. Mas você saber fazer perguntas e trabalhar corretamente a resposta é claramente um divisor de águas. E você vai notar que muitas vezes vendedores e vendedoras fracos, eles fazem a pergunta, mas não engatam na resposta. Eu chamo isso de engatar na resposta. Tipo, então a pessoa faz uma pergunta, eu sou vendedora, faço uma pergunta, o cliente me vem com uma informação, eu pulo para a próxima pergunta em vez de aprofundar aquilo, não, certo? O que eu deveria fazer é esqueça o roteiro nessas horas, esqueça o script, esqueça a lista perfeita de perguntas que você fez e o cliente acabou de lhe dar uma resposta que merece consideração. Você constrói autoridade quando você faz isso e você está transmitindo credibilidade. Nada destrói mais a credibilidade do que a pessoa, certo? Se responder algo com que tem uma pérola ali dentro, tem uma pepita de ouro, tá lhe pedindo, pelo amor de Deus, trabalhe ela, e aí o vendedor, a vendedora volta para o script padrão, parecia um robozinho, não prestou nem atenção na resposta, fez a pergunta só para falar, ou pior, não estava prestando atenção na resposta porque estava pensando o que eu vou falar. Esqueça o que você vai falar. Preste atenção no que a pessoa está falando. Tá? Isso aumenta muito a tua credibilidade. Lembre que credibilidade se constrói ou se destrói nos detalhes. Então, preste atenção a isso e seja você uma máquina de construção de credibilidade. Tudo que você faz e tudo que você toca deveria transmitir segurança para o cliente. Pense muito nisso. E para terminar, certo? Quando você começa a defender ideias ou conceitos, então você está vendo que o cliente está indo por uma linha errada, ou, por exemplo, ele está vindo com uma objeção, e você de verdade ainda não construiu essa credibilidade,
Você pode até estar tecnicamente correto, usando técnicas corretas de lidar com objeções, mas você não está transmitindo na essência a credibilidade que precisaria para que o teu argumento tivesse realmente peso e valor. Fazer a pausa para você né, pensar sobre isso. Porque a maior parte das técnicas não trabalha muito com a questão emocional do cliente, mas pare para pensar. Se o cliente me falou uma coisa e ele ainda está no processo de crer em mim, não adianta eu defender muito o meu produto ou meu serviço e dar a resposta mais técnica correta do mundo, maravilhosa, incrível, Não adianta, por quê? Porque ele não acreditou em mim ainda. A minha resposta tecnicamente correta perde muito peso quando a minha credibilidade ainda não está. Então, começa com a minha credibilidade. Aí, depois eu vou para a argumentação. Então, lembre que quando o cliente coloca uma objeção, pare para pensar, eu já estou numa posição correta, forte, para me posicionar? Ou eu ainda preciso dar um passo anterior e dizer, já vou lidar sobre isso, vamos dar um passo atrás e deixa eu revisar uma coisa com você. Certo? Tipo, note como é um trabalho e como é uma construção, mas é uma atitude proativa sua. Você não está esperando que a credibilidade caia, ou que o cliente diga, nossa, agora eu acredito em você, está aqui o diploma de credibilidade. O cliente nunca vai fazer isso, certo? É uma sensibilidade tua de dizer, agora eu estou sentindo que o cliente está, né, começando a abrir, não está tão resistente, agora eu posso usar a argumentação. Terceiro C é o C da consistência. C da consistência é muito interessante porque tem vendedores e vendedoras que são muito boas num canal de comunicação. Então, por exemplo, eu sou muito bom de visita, eu sou muito bom de call no Zoom ou né, por telefone, ou seja lá o que for. Eu sou muito bom no 1 a 1. Aí se perde no WhatsApp, se perde no e-mail. Então, o que acontece é o seguinte, você começa a ser inconsistente para o cliente. E algumas empresas são assim. Se você fala com o departamento da empresa, nossa, é uma coisa que, né, tipo, super profissional, super competente. O outro departamento, uma bagunça, tudo atrasado, as pessoas falando, né, uns falam uma coisa, outros falam outra coisa. Então, você diz, não, eu quero consistência. Um dos motivos pelos quais as franquias, por exemplo, fazem muito sucesso, franquias de alimentos, por exemplo, é justamente porque é consistente. Se você for no McDonald's em qualquer lugar do mundo, você pode esperar um certo tipo de consistência, concorda? Eu vou num Subway, eu vou num Starbucks, eu vou qualquer um hotel, né? Você a questão da homogeneidade da experiência é consistência, tá? Então, se o cliente tem uma visão de versões diferentes de você, porque você é de um jeito quando está na frente dele, é de um outro jeito quando você responde o WhatsApp, é um outro jeito quando manda e-mail, o cliente começa a dizer, mas que coisa estranha. Da mesma forma, embora a gente não controle isso, a experiência do cliente como um todo também depende de consistência nossa quando nós, como, né, departamento comercial de vendas, repassamos o bastão para um outro departamento da empresa. Não pode ter ruído nessa transmissão. Tá? Então, no onboarding de clientes, fechou o contrato, o financeiro entrou em contato, certo? Tem uma questão de logística ou de entrega, tem alguma coisa de pós-venda, quer dizer, eu preciso de uma consistência de experiência. Mas algumas dessas coisas a gente não controla, pode tentar influenciar e defender dentro da nossa empresa, pô, precisamos melhorar isso e tornar consistente, mas você, como vendedor ou vendedora, precisa ser consistente o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você teve uma call com o cliente, ou teve um encontro, e você anotou algumas coisas, você reforçou com ele ou com ela de que era isso mesmo que estava correto, quando você usa essas mesmas expressões, essas mesmas frases dentro da tua proposta, você está reforçando essa ideia da consistência. Quando eu faço um follow-up, recebeu a proposta, alguma dúvida, né? Então vamos evoluir, eu estou mostrando consistência. Se eu digo, olha, a gente trabalha desse jeito, e eu faço meio que um timeline, uma linha do tempo do cliente, o que você pode esperar de mim nos próximos passos, o que eu espero de você, e eu começo a dar, né, de novo, claridade na visão futura de próximas etapas, eu também estou transmitindo consistência. Planejamento e organização aumentam muito a consistência, porque se todos os dias eu tenho uma rotina, a probabilidade de eu conseguir ser consistente é muito alta, e as pessoas... Eu sempre digo que as pessoas subestimam o poder do básico bem feito com consistência. A palavra que eu uso é exatamente essa, consistência. As pessoas subestimam o poder do básico bem feito com consistência. É isso que a gente está trabalhando. Note como a consistência claramente demonstra autoridade também. Se eu começo a ser inconsistente, a minha percepção de autoridade e de segurança muda, tá? Mensagem, tom e atitude, eu separei isso para falar sobre isso, mas também consistente. Então, de repente,
Minha mãe, por exemplo, minha mãe é assim, você vai falar com ela no WhatsApp, é 300 emojis, 200 pontos de exclamação em qualquer coisa. Certo? Eu digo, oi, mãe, tudo bem? Ela, tudo! Carinhas, não chegando a tá. E você? E eu digo, e aí você vai falar com ela tem 83 anos, vai fazer 84 agora em outubro, e ela é normal, calma, segura, mas ela se transforma ali, não sei exatamente o que acontece. Pra gente da família é até engraçado, que a gente já sabe que ela, né, ela quer, acho que transmitir carinho, sabe, amor, calor, sabe, tipo, e ela acha o WhatsApp frio, então ela, né, quer, mas é inconsistente com a visão que eu já tenho dela de muitos anos de relacionamento. Então, quando o teu encontro pessoal é um, o teu WhatsApp é outro, a tua proposta é outra, comece a olhar e dizer, eu estou transmitindo consistência ou inconsistência? Lembre que quero construir segurança e autoridade. Quanto mais consistente eu puder ser, melhor. Posso dar umas pitadinhas de criatividade de vez em quando? Ótimo, fantástico. Mas note que isso aí também pode estar pontuado nos outros, e aí passa a ser uma característica pessoal tua. Tá? E lembre, certo, que continuidade é autoridade. Se você começa a, por exemplo, guardar informações, ser organizado, por isso que a gente defende o CRM, por exemplo. Ah, não uso o CRM, use uma agenda, use um caderno, tá? Abra uma planilha Excel, mas comece a guardar informações sobre o cliente para você poder usar isso e não ter que ficar voltando a fazer perguntas novas ou começando uma conversa como se não tivesse tido uma outra conversa anterior ou revisando, tendo que revisar coisas que já foram ditas algumas vezes ou pior ainda, cometendo erros, né? Porque você está pegando uma informação que na verdade está correta e na verdade foi desorganização tua de anotar. Então lembre, continuidade e autoridade, e isso vem de você se organizar antes, para você dizer, ok, o trabalho que eu quero transmitir é de segurança, a impressão que eu tenho, que eu quero transmitir é de segurança e de consistência, vou dar continuidade e o cliente pode confiar em mim. Quarto e penúltimo seu, ou da convicção. Estamos trabalhando não para vender um produto ou serviço, mas sim para convencer de que, dentro de todas as opções disponíveis, a nossa é a melhor, o nosso é o melhor caminho. Você tem que saber qual é este melhor caminho antes de propor qualquer coisa. Por isso que eu digo, você não está vendendo um produto ou serviço, você nem sabe se o cliente precisa, se ele vai comprar ou não, se é o momento ou não, se ele já tem um histórico de compra. Às vezes até eu posso ter, né, um histórico porque o cliente é nosso, mas o que eu quero de verdade é transmitir para o cliente ou construir com o cliente uma convicção de que, primeiro, eu sou a melhor opção, eu como pessoa, confie em mim, eu vou te dar uma recomendação. Se você tiver dúvida, escute ou me pergunte o que eu tenho para falar e valorize isso. E eu quero que o cliente tenha a convicção de que trabalhar com a nossa empresa, comprar os nossos produtos ou serviços é também a melhor opção. Se não existir essa convicção, eu quero trazer isso à tona. Eu não quero fazer de conta que isso aqui não existe. Isso me lembra sempre o avestruz que coloca a cabeça no buraco, certo? Deixa a bunda para fora. E aí fica com a cabeça no buraco, com medo, esperando que o perigo vá embora. Se o cliente está transmitindo algum tipo de insegurança, isso é cada vez mais comum, eu quero trabalhar isso. Isso constrói muita autoridade. Você pode até perguntar abertamente para o cliente, de 0 a 10, qual que é a tua segurança hoje? Ou, eu estou sentindo um pouco de insegurança nesta questão aqui. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? O que você está pensando? Existe algo ainda que a gente não tenha abordado? Porque muitas vezes o cliente vai demonstrar a insegurança de uma maneira indireta. E aí vai da nossa sensibilidade de detectar isso e de dizer, ok, vamos trazer esse assunto para frente, porque eu quero trabalhar a questão da convicção. Note que antes de eu transmitir convicção, eu como vendedor ou vendedora também tenho que ter convicção. Quando eu acredito no que eu estou vendendo, quando eu acredito que isso realmente vai ser melhor para o cliente, a minha voz muda, o meu olho brilha de uma maneira diferente, eu lido com objeções de forma diferente, eu começo a fazer follow-up, eu tenho mais persistência. Por quê? Porque eu estou convicto, eu realmente acredito nisso. Então, comece construindo a convicção em você e note que você pode já ter uma convicção nos seus produtos, serviços, etc., você tem um histórico com outros clientes, mas para esse cliente especificamente, você de novo tem que construir o teu C de convicção para poder transmitir esse C da convicção para o próprio cliente. Comece em você acreditando realmente essa melhor opção e o cliente vai começar a ter mais segurança na decisão porque sentiu em você, primeiro, a segurança, tá? Lembre que firmeza com respeito pesa muito mais do que promessa vazia. Então, seja firme, mas com respeito o tempo inteiro. Se você não sabe, se você não pode, se você ainda não precisa confirmar alguma coisa, fale sobre isso.
e quando você falar, que o cliente respeite a tua palavra, tá? Lembre também que a maneira como você defende a tua ideia mostra se você está inventando na tua hora ou se você está pensando nos melhores objetivos do cliente, em tudo que ele falou, nas possíveis objeções que ele poderia ter, ainda não demonstrou, mas você já sabe que pode ir para esse lado, então você já está, a gente chama isso de esvaziar objeções. Então, eu estou o tempo inteiro construindo esta convicção e eliminando fatores de desconvicção. Certo? Ou desconvencedores. Quais são coisas que o cliente não está convencido, que estão desconvencendo ele a comprar, desconviccionando, se existem essas palavras, estou me inventando palavras aqui, mas você está entendendo o conceito aqui, né? Eu quero eliminar esses bloqueios, né? E em momentos importantes, lembre que a pausa, o silêncio é fundamental. Isso é outra pesquisa. Lembra que eu falei que a Gong mostrou que top performers falam 40% do tempo e escutam 60%? Vendedores de top performance com maiores taxas de fechamento, você vai notar que eles fazem pausas 5 vezes mais longas na média do que o vendedor fraco. A pausa, o silêncio é incrivelmente forte. O problema é que o vendedor ruim tem as crises de ansiedade nessa hora. As vozes dentro da cabeça começam a gritar, a pessoa acha que tem que falar alguma coisa e sai destrambelhada falando, parece, né? A fuga não, é a fuga das galinhas, eu acho que era, que elas saíam enlouquecidas todas, né? E só tinha uma calma, dizendo, mas o que tá acontecendo? Elas, tipo assim, não adianta. Lembre que ouvir constrói mais credibilidade do que falar. Então, a pausa, o silêncio, e você muitas vezes voltar com uma pergunta, transmite muita autoridade. Preste atenção se você está fazendo realmente isso. Em momentos-chave, quando o cliente começa a questionar alguma coisa, primeiro, se você está usando a pausa de maneira estratégica, inteligente, a teu favor, e segundo, se você está reconquistando a linha, o poder desta conversa, fazendo uma pergunta e redirecionando a conversa para algo que pode ser uma pergunta de clarificação, pode ser de confirmação, certo? Mas você está, de novo, chamando o poder de volta. Respira fundo, pensa com calma, faz uma pergunta e reassume a direção da conversa. Isso vai transmitir muita convicção e ajuda muito a construir a credibilidade. Quinto e último C, você dá coragem. A coragem, você vai ver que eu falo sobre coragem o tempo inteiro. Eu fiz um webinário sobre isso. Teve uma época que eu estava fazendo postagem só sobre isso. Tem uma poetisa americana que ela chama Maya Angelou, e ela tem uma frase que eu adoro, que ela diz que coragem é a mais importante das atitudes, porque sem ela, nenhuma das outras consegue se manifestar. Coragem é a mais importante das atitudes, porque sem ela, nenhuma das outras consegue se manifestar. Então, a coragem surge na construção da credibilidade como uma forma de você se posicionar. Note que se você tem uma postura submissa, isso é muito comum do vendedor ou da vendedora que não sabe se posicionar corretamente e porque precisa da venda, precisa da comissão, isso ainda mais no final do mês, que tem meta para bater, começa a ter uma postura de dizer quase sim para tudo que o cliente fala, tá? Isso não transmite autoridade, não transmite nenhuma convicção, nenhuma segurança para o cliente e muitas vezes a falta de coragem de se posicionar. Tem um livro que se chama The Challenger Sale, que é a venda desafiadora, que eu acho que todo mundo deveria ler. Tem que ter muito cuidado para colocar em prática, porque você pode realmente parecer arrogante, mas a tua autoridade cresce muito quando você diz o que precisa ser dito, mesmo que incomode. E aqui vai uma questão de inteligência emocional, de dizer como é que eu vou ter essa conversa difícil, outro livro que eu recomendaria para todo mundo, Conversas Difíceis, que é como é que eu vou ter essa conversa difícil de uma maneira elegante. Ela te posiciona muito forte. Vamos conversar sobre isso, né? Então, muitos vendedores e vendedoras têm medo de se indispor com o cliente e acabam criando uma imagem de si mesmo fraca, transmite uma imagem fraca. Eu falo muito que não adianta a gente reclamar de produto ou serviço comoditizado se a gente, como vendedor, está comoditizado também. Você não quer ser um vendedor commodity. E o vendedor commodity é um vendedor, na maior parte das vezes, covarde. A coragem já te diferencia. Mas é uma coragem elegante e lembre que esta coragem, no fundo, está motivada por realmente estar convicto ou convicta de que não é o melhor caminho para o cliente. Essa coragem, ela vem bem embasada. Não é simplesmente uma coragem de dizer, não, eu vou tentar fazer um upsell.
Agora, certo? Tipo, eu vou dizer para o cliente que não dou desconto. É um tipo de coragem, mas a coragem verdadeira está dizendo de verdade mesmo a tua melhor opção é esta aqui, certo? E, de novo, por isso que eu tenho que começar construindo convicção em mim, para transmitir essa convicção para o cliente, e depois que eu tenho essa convicção, eu tenho que ter coragem de continuar. Mas ela está embasada por uma atitude, uma energia positiva de realmente estou aqui para te ajudar, tá? Lembre que muitas vezes eu estou tentando proteger o cliente de más decisões. E a gente faz isso o tempo inteiro, mas não fala sobre isso. Vendedor e vendedora parece que coloca o ovo, mas não cacareja. Sabe? Você vai entender a analogia. A gente faz coisas muito boas pelos clientes, mas não fala sobre isso. Então, tem horas onde a gente tem que olhar e dizer, espera aí, eu estou tentando te proteger de uma má decisão. Vamos revisar, vamos voltar. Mas essa questão de estou tentando te proteger de uma má decisão já te coloca do lado do cliente. Ele pode achar que sim ou não. Se ele achar que não, tem uma falta de convicção nas tuas intenções. E aí você vai dizer, então vamos voltar atrás. Lembra aquela história de que eu não posso sair argumentando e usando técnica de venda se eu não construir no cliente a convicção de que eu sou a melhor opção? Eu tenho que voltar atrás? Aqui é a mesma coisa. Se eu me posiciono, eu estou dizendo para o cliente, eu estou tentando te proteger de uma má decisão, e ele começa a patinar, escorregar, dizendo, vem cá, vamos revisar alguma coisa. De novo, eu trouxe isso à tona, eu estou colocando a lupa, o microscópio, e estou dizendo, vamos falar mais sobre isso. Porque você transmitir a opção de não fazer nada também transmite. Muitas vezes, e quando eu trabalho com gente com mais experiência e que trabalha muitos anos no mercado, eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, no workshop. Quem aqui já passou por um processo onde você chegou no final e você disse para o cliente não compre? E muita gente vai levantar a mão. Isso transmite uma credibilidade muito grande para o cliente, mas precisa também de coragem do vendedor ou da vendedora. E chegar e dizer para o cliente, ou para o prospect, né? Depois de tudo que a gente está falando, estou achando que agora não é o melhor momento para você. Ou que realmente essa não é a melhor opção para você. Vamos trabalhar isso de uma maneira diferente. Eu vou te sugerir um outro caminho, eu vou te, sabe, do tipo, vou te abrir outras oportunidades, mas agora, de verdade mesmo, o cliente começa a dizer, espera aí, esse vendedor, essa vendedora não está tentando só me vender, porque está me dizendo não compre, não vê, né? Então você começa a transmitir autoridade e, de novo, precisa de coragem. Você precisa confrontar o que a gente chama de suposições frágeis. Quando o cliente está argumentando baseado em alguma coisa que não está sólida, com muita elegância, com muito cuidado, você tem que dizer, vem cá, vamos olhar sobre isso. Porque ele está tentando, na cabeça dele, justificar alguma coisa. Está contando uma história que pode estar baseada em fatos reais ou não estar baseada em fatos reais. Se ela não está baseada em fatos reais, de novo, Challenger Sales, venda desafiadora, vai te ensinar a dizer, vem cá, eu vou questionar algumas coisas, eu vou confrontar elegantemente essas suposições, tá? De novo, com respeito, mas eu me posiciono. E eu quero saber de onde está vindo isso. Você sabia que tem outra opção? Você sabia que existe alguma coisa diferente? Por que, né, você sabia que isso aqui poderia ser interpretado de outra maneira? Então, você não quer ser visto como um puxa-saco bajulador. Você tem que ser visto como realmente a pessoa que você é, um especialista. Né? Tipo, eu estou trabalhando a autoridade, afinal de contas. Imagine uma pessoa que quer se posicionar como autoridade, está vendo o cliente tomar uma decisão que não é a melhor, não é a mais correta, e na hora de falar isso tem medo, e porque acha que que o confronto vai criar uma indisposição, pode prejudicar o relacionamento. Eu não me posiciono. Isso não é autoridade, concorda? Autoridade é o contrário. Então vão ter momentos onde a conversa é difícil, embora no momento ela possa parecer complicada, se ela for feita com inteligência emocional e de maneira elegante e correta, de novo, tem uma intenção por trás, estou aqui para realmente te ajudar, você transmite credibilidade como nenhum outro concorrente teu está fazendo, e você, como pessoa, como ser humano, se diferencia completamente do resto. Que a maior parte das pessoas está dizendo, sim senhor, só quero tirar o pedido e pegar minha comissão. Tá? Lembre também, né, de que às vezes uma não venda bem construída, bem trabalhada pode ser um sinal de sucesso, porque eu transmiti credibilidade ao recomendar para o cliente um outro caminho, e ele diz, neste vendedor eu posso confiar. Tá? Isso constrói muito respeito, e relacionamento de longo prazo está baseado em respeito. E lembre que se você só está concordando por conveniência, você vai lentamente começar a minar a tua autoridade. E aí a gente volta lá no começo do vídeo dizendo o cliente pagaria para falar com você. O cliente não vai nunca na vida pagar para falar com você. E não é só pagar com tempo. Com dinheiro, desculpe. É com tempo, é com energia, é com foco. Tá?
Então, se o cliente pagaria para falar com você, ele está esperando de verdade uma opinião séria, sincera, bem embasada, e que muitas vezes vai fazer com que ele ou ela questione. Eles querem ter certeza, eles querem ter segurança. Uma pessoa que só está concordando por conveniência, acha que está acelerando o processo, pode às vezes até fazer uma outra venda, mas a sua autoridade caiu drasticamente e depois vai ter problemas para construir um relacionamento melhor. E se você está vendendo, dependendo de onde você está vendendo dentro da empresa, sou B2B, eu quero trabalhar com o CEO, eu quero trabalhar com a diretoria, eu quero trabalhar com o gerente, claramente tem uma postura que é diferenciada e que vai de uma construção tua de usar todos os Cs que a gente falou hoje para fazer com que as pessoas percebam em você claramente um profissional e principalmente um ser humano diferenciado, tá bom? Então, encerrando, só revisando rapidamente. 5 Cs: clareza, credibilidade, consistência, convicção e o último da coragem. Lembre da Maya Angelou. Coragem é importante porque sem a coragem eu não consigo manifestar todas as outras. Eu preciso de muitas vezes da coragem para ser mais claro, para aumentar minha credibilidade, para ter esta consistência nos momentos difíceis e importantes e para transmitir convicção. Se você fizer esses 5 Cs, com certeza absoluta, você vai ser percebido de forma diferente, melhor, superior e diferenciada em relação ao ruído que está acontecendo outro dia. Elimine ruído, ajude o cliente a organizar o caos, você vai ser percebido como autoridade e vai ter resultados muito melhores, tá bom? Grande abraço, obrigado, lembre-se de comentar, de compartilhar e lembre também que é o tipo de workshop que eu faço com equipes de vendas. Se você tiver interesse em treinar sua equipe falando, por exemplo, hoje sobre autoridade, entre em contato, vai ser um prazer trabalhar com o teu time. Grande abraço, obrigado e a gente se vê no próximo QuantoCast. Tchau!